2 de Gênesis, nós vamos ler do verso de número 18 a 24, que diz assim: O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu o nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou-a até ele. E o homem disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar. Querido Deus, te pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo. Tua é a palavra, Senhor. Esta palavra não é de homem algum, ela é Tua, Senhor, absolutamente Tu. E Tu tens a interpretação e o discernimento correto. Então nos dá ele, Senhor, hoje à noite. Nos ajuda para que compreendamos, entendamos o que está escrito, não apenas nesse texto, mas em tantos outros que veremos ainda nesta noite, para a Tua honra e glória, para sermos crentes maduros no Senhor. Assim te agradecemos em nome de Jesus e todos nós digamos amém. Como eu falei a vocês, esta série, ela tem a intenção de auxiliar tanto o marido quanto a esposa, no sentido de um lembrar ao outro qual é o seu papel, aonde o outro está se afastando da palavra, aonde o outro está se desvirtuando. Você diz assim: mas eu não sou casado, não sou casada. E eu digo a você o seguinte: certo, mas você pode, por meio da pregação dessa mensagem, você pode inclusive tomar como aprendizado para aconselhar outras pessoas, tomar como notas de conselhos para outras pessoas, para netos, para amigos no trabalho, para sobrinhos, para tantas outras situações. Às vezes as pessoas nos procuram um conselho de uma situação que estão passando no casamento e a gente não tem nada a dizer porque a gente não estudou, não aprendeu sobre o assunto, biblicamente falando. Então hoje à noite a gente vai se deter. E em específico, como eu falei, hoje vai ser sobre a esposa como auxiliadora do lar. Então preste bastante atenção. A mulher que busca se tornar uma mulher excelente é a mulher que vive consciente do seu papel diante de Deus, diante da sua família, diante da sua igreja e diante da sociedade. Em um tempo, meus irmãos, em que superexalta a teoria evolucionista como a única regra de existência humana na Terra, falar que o homem e a mulher foram criados por Deus é assumir o risco de ser taxado de fanático, de tolo, de quadrado, de retrógrado, etc. No entanto, o papel da Igreja de Cristo deve ser, em meio a este mar de descrença, afirmar categoricamente, indubitavelmente, que Deus criou o homem e a mulher. Que o homem não veio do macaco, nem a mulher veio da macaca. Que ambos foram criados por Deus. Deus criou você, um ser inteligentíssimo, o qual não podemos mensurar sua inteligência, criou você, ao ponto de deixar admirado qualquer cientista. Um ponto apenas que existe em você, que por exemplo é o funcionamento do olho. Como o olho funciona? É algo que deixa impressionado os cientistas até hoje
e eles estudam avidamente sobre isso. Então, Deus lhe criou. Deus criou o homem e a mulher, criou macho e fêmea, com um propósito, o de glorificar a Ele e se deleitar nele eternamente. Secundário a isso, a fim de que tudo ocorra em harmonia e em paz, a gente encontra nas Escrituras muito bem definidos os papéis, tanto do homem quanto da mulher, no escopo da criação. Por exemplo, Deus criou o homem para a liderança do lar. Nós vimos isso no domingo passado. E Deus criou a mulher como a auxiliadora do lar, aquela que auxilia o esposo. Nós acabamos de ler em Gênesis 2 que Deus viu que o homem estava só e isso não era bom. Então lhe fez um auxiliador, lhe fez uma pessoa que lhe fosse semelhante para se complementarem. Muito bem, isso de modo algum, meus irmãos, envolve questões valorativas, de que o homem tem mais valia que a mulher. Não é nada disso, mas sim envolve o princípio de uma hierarquia dentro da criação. A quem Deus tomou como responsável para isso e a quem Deus tomou como responsável para aquilo. Então, pelo texto de Gênesis, nós podemos ver que a mulher, ela só entrou em cena depois de tudo já estar criado. De tudo criado, a mulher entrou em cena, depois de toda sorte de animais. Só então, vendo que o homem permanecia só, foi que Deus criou uma auxiliadora para ele. Uma auxiliadora, inclusive, que o texto diz que lhe fosse idônea. A palavra idônea quer dizer adequado, próprio, que serve perfeitamente para o propósito. Deus não fez um ser inferior ao homem, nem criou um ser superior ao homem, mas um ser adequado, próprio, perfeitamente capaz de cumprir o propósito divino na criação. Existiu um grupo de pastores, teólogos, muito fortes, muito bons na história da igreja, que ficaram conhecidos como os puritanos. Os puritanos, no século XVI, XVII, eles foram um grupo de teólogos que tinham a mulher em alta conta como auxiliadora, como assistentes do esposo. E eles ensinaram, vários pastores puritanos, o verdadeiro sentido bíblico da idoneidade da mulher de acordo com Gênesis. Por exemplo, o puritano chamado Matthews Henry, comentando esse texto, ele diz: a mulher foi feita de uma costela do lado de Adão. Não foi feita de sua cabeça para ser superior a ele, nem dos seus pés para ser pisada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, e sob seus braços para ser protegida, perto do seu coração para ser amada por ele. Robert Bolton, outro puritano, ele disse: as almas não têm sexo, citando Ambrósio. Logo, que os maridos prezem suas esposas, pois as almas delas são, naturalmente, tão boas quanto as almas deles. Somente a excelência dos atos naturais delas, algo abafado e debilitado pela fragilidade de seus corpos, com o qual a sábia providência de Deus revestiu-as, visando a um serviço mais conveniente e confortável para o bem do homem. Por isso afirmo que o homem deve esforçar-se ainda mais, veja o que ele diz, para tratar a esposa com toda honra e ternura, recompensando, por assim dizer, o sofrimento que ela passa por causa dele. Então veja como esses homens, eles valorizavam a mulher. John Dodge, outro puritano, ele diz: a esposa foi designada para o esposo, tal como uma pequena Zoar, uma cidade de refúgio. Ele foge para ela em todas as suas dificuldades, e não há paz que se compare a ela, exceto a paz de consciência. Outro puritano chamado John Downey, ele disse: Deus, o instituidor inicial do casamento, deu a mulher ao marido, não a fim de que ela fosse serva, escrava,
mas sua ajudadora, conselheira e consoladora. Percebam o valor que o cristianismo, na história da igreja, ele deu às mulheres. Existe uma ideia, um pensamento antigo que dizia que a mulher era um mal necessário. A Bíblia não concorda com isso. Os grandes teólogos da igreja não concordam. Inclusive outro puritano chamado John Cotton, ele disse: aqueles que as desprezam são uma casta de blasfemadores, pois elas são um bem necessário. Portanto, o desafio em se abordar esse tema, irmãos, é deixar claro que o papel da mulher, das esposas, nas páginas das Escrituras, é tão importante quanto o papel do homem, do marido, diante de Deus. Cientes dessa importância, a mulher, ela deve, então, se alegrar em ser útil no plano perfeito da criação como auxiliadora do marido. Ela deve se alegrar nessa posição em que Deus a criou como auxiliadora do marido. Então surge a pergunta: quando é que a mulher é uma auxiliadora bíblica? Quando é que a mulher é uma auxiliadora idônea do lar? Quando é? Então, eu vou lhe dar 3 respostas rápidas. Primeiro, quando ela assume com alegria seu papel de vice-liderança do lar. Vou repetir. Quando ela assume o seu papel de vice-liderança do lar com alegria, com satisfação. Porque haja vista a mulher entender que foi criada para a glória de Deus e se alegrar nele para sempre. Se a mulher entende isso, que ela foi criada para a glória de Deus, ela terá o prazer de ser obediente às Escrituras. Então, veja comigo, por favor, Efésios capítulo 5. Vamos observar de que maneira as Escrituras colocam a posição de vice-liderança do lar sobre os ombros da mulher. Efésios capítulo 5, versículo de número 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Veja bem, como ao Senhor. Em Colossenses 3,18, Paulo vai repetir essas palavras, dizendo: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como convém no Senhor. Como convém. E aqui em Tito, mais à frente, você pode ir comigo para Tito, capítulo número 2, do versículo 3 diz assim: do mesmo modo quanto as mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Qual é o propósito aqui? Por que as mulheres mais velhas, elas deviam ensinar as mais novas a serem sensatas, bondosas, boas donas de casas, puras? Tito diz, Paulo disse a Tito, para que a palavra de Deus não seja difamada. A mulher bíblica, ela vai se esforçar como vice-líder do lar para que Deus não seja zombado, nem desonrado, mas antes e acima de tudo, Deus seja glorificado. Ao olharem para o seu lar, a preocupação dela é que Deus ali seja glorificado, adorado, honrado. Existe uma escritora chamada Martha Peace. Ela escreveu um livro muito bom que eu indico às irmãs que leiam, A Esposa Excelente. E veja o que essa mulher disse. Ela escreveu: para a esposa crente,
A submissão bíblica a seu marido é um dos testemunhos de Deus e deve, portanto, ser um prazer para ela. Olha o desafio aqui. Ser um prazer. A vida cristã piedosa deve ser um deleite prazeroso nos mandamentos de Deus, não uma vida de ressentimentos e luta contra eles. Então, ela nos diz que a mulher deve olhar para o texto bíblico e ter prazer em se submeter, em obedecer à palavra, em obedecer ao texto, em obedecer aos mandamentos. Em 1 João, capítulo 5, versículo 3, está escrito lá que os mandamentos de Deus não são difíceis de guardar, não são penosos, não são difíceis. Mas surge a pergunta: pastor, por que algumas mulheres não aceitam ser submissas ao marido? Quando eu falo submissa, eu não estou falando subserviente, não estou falando escrava, eu estou falando submissa no sentido de hierarquia. Por que ela não aceita ser a vice-líder? Por que ela quer, porque quer ser só a líder? Por quê? A minha resposta é porque tais mulheres vivem alimentando pensamentos contra o princípio bíblico da seguinte maneira. Como é que essas mulheres alimentam esses pensamentos? Elas dizem o seguinte: se ao menos meu marido fizesse o que deveria fazer em casa, eu me submeteria a ele. Ou então, se ao menos ele não fosse tão egoísta, eu poderia ser uma esposa melhor. Ou, pastor, eu nunca poderei ser o que Deus quer que eu seja se meu marido não está fazendo a coisa certa. Como é que eu vou ser se ele não está, eu vou estar? Ou então tem outras que dizem assim: não, pastor, ele é que tem que mudar, não eu. Ele é que tem que mudar, o problema é ele. O problema não sou eu. E tem outras que alimentam esse tipo de pensamento da seguinte forma: pastor, espera ainda. Eu inclusive ganho mais que ele. Logo, que moral ele tem para mandar em mim? Eu ganho é mais. Ou então tem as últimas que dizem: pastor, não há motivo para tentar mais, não há motivo. Ele nunca vai mudar. Ele nunca vai mudar. Então, pensar assim é ir contra a palavra de Deus. A dificuldade feminina em se submeter ao marido não consiste nos erros do marido. Consiste num coração caído, igual ao dele, que teima em achar desculpas para não obedecer à palavra de Deus. Porque se for para não obedecer à palavra de Deus, nós temos 1001 desculpas. Nós temos 1001 maneiras de tentar justificar porque que a gente vive como vive. Só que tudo, no final das contas, é mentira, é falso, é enganador. Nós estamos enganando a nós mesmos. Pergunto: qual falha do seu marido você usa para não querer ser uma esposa bíblica? Qual falha do seu marido você aponta e você diz: como é que eu vou ser uma mulher bíblica se você é assim? Qual falha? Quanto mais você foca nos erros do seu marido, mais você se afasta do ideal bíblico de obediência com alegria ao ensinamento das Escrituras. Porque você deve obedecer às Escrituras independentemente dele. Independentemente dele. A esposa não deve ficar catando os defeitos do marido para ser submissa a ele, não. Ela deve, antes de tudo, alegrar-se no fato de estar sendo uma esposa obediente a Deus, glorificando a Deus, ainda que ele não esteja. Ainda que ele esteja todo desmantelado. Então veja, irmãos, isso fica mais nítido quando a gente encontra o caso de uma esposa ser crente e o marido descrente. O que é que a mulher crente deve fazer nesse caso? Deve fazer isso aqui, ó. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso de número 1 a 6.
Talvez você esteja dizendo, pastor, mas no seu caso é muito fácil para sua esposa, o senhor é crente, é um casal crente. É aí onde está. A Bíblia ensina tudo que nós precisamos saber para viver bem de acordo com a vontade de Deus. E de acordo com a vontade de Deus, está aqui nas Escrituras exatamente como a esposa deve se comportar quando ela tiver um marido descrente. Então veja comigo. 1 Pedro 3, verso 1 em diante, 1 ao 6. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças dos cabelos, joias de ouro e vestidos finos. Em outras palavras, Pedro está dizendo que não se resuma só a isso. 4. Mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Observe, Pedro está ensinando as irmãs que tinham maridos ímpios que o proceder delas em submissão a eles era mais eficaz para a conversão deles do que elas ficarem o tempo todo com linguagem evangélica dentro de casa. A conduta, o comportamento de respeito falaria mais alto em nome do evangelho do que meras palavras. O exemplo de vida delas falaria. Isso seria o grande evangelismo. O grande evangelismo. Irmãos, há mulheres crentes que levam o tempo todo a condenar o marido ímpio com um linguajar evangeliquez dentro de casa. Está queimado, está repreendido. Sai, Satanás. Está queimado. Queima ele, Jesus. O tempo todo com esse tipo de linguagem chula, de linguagem fuleca, mas pouco se vê a submissão dentro dos seus lares, uma conduta de humildade, o que afetaria bem mais forte a consciência dele. Por isso que o escritor John Bunyan, que escreveu o livro Peregrino, ele, em um de seus livros, disse: a salvação ou condenação do seu marido depende muito de sua conduta e comportamento para com ele. Portanto, se houver em você algum temor de Deus ou amor ao seu marido, busque ser cheia de mansidão, modéstia e santidade, e se comporte de modo humilde diante dele. Conquiste-o por amor, por causa da salvação dele. E de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Citando 1 Coríntios. Então esse é o comportamento. Você vai obedecer a palavra com alegria, não porque seu marido obedece ou deixa de obedecer, mas porque antes de tudo você é serva de Deus. Você serve a Deus, é para Deus. Por isso que o texto diz: sejam submissas ao seu marido, como convém no Senhor, como convém em Cristo. Aí eu pergunto: você se alegra pelo papel que você ocupa na criação? Você se alegra, antes de tudo, e a gente deve fazer essa pergunta hoje, você se alegra em ser mulher? Porque hoje há mulheres que não se alegram mais em ser mulher, elas querem porque querem ser homem. Quer porque quer ser homem, basta ver o movimento feminista aí no meio do mundo. Quer porque quer todos os direitos, etc. E eu vejo que em termos de direitos tudo bem, mas elas querem porque querem ser homem, tratadas como homem em tudo. Só não querem pegar um saco de cimento de 50 quilos. Mas o resto querem fazer tudo que os homens fazem. Então há mulheres que não têm mais prazer em ser mulher. Elas perderam a alegria do lugar que elas ocupam na criação. Eu pergunto: você se alegra em ser a segunda pessoa do seu lar? Você se alegra? O propósito final da esposa em submeter ao marido na posição de vice-líder do lar deve ser encarada como obediência ao Senhor antes de tudo. Obediência ao Senhor. É nisso que deve repousar sua alegria, irmã. Em obedecer ao Senhor antes de tudo. Em obedecer a Deus como Ele lhe designou na criação. Obedecer ao Senhor.
Então, alegre-se na posição em que Deus lhe criou. Segundo lugar, quando é que uma mulher, ela está sendo uma auxiliadora idônea, uma auxiliadora de respeito. Segundo lugar, quando ela conduz o seu lar no caminho da piedade cristã. Quando ela conduz o seu lar, o seu marido, os seus filhos, no caminho da piedade cristã. Eu quero que você volte comigo a Efésios capítulo 5, e eu quero que você observe isso aqui que Paulo falou e muitas vezes passa despercebido. Efésios 5. A gente vai ler do 18 ao 22. Veja que uma coisa tem tudo a ver com a outra. E não se embriaguem com vinho, pois leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, cada uma de vocês sujeite ao próprio marido como ao Senhor. Veja, estar cheio do Espírito Santo tem tudo a ver com o princípio da submissão dentro do lar. Está cheio do Espírito Santo. Nas palavras de Paulo, perceba bem, uma mulher não pode ser cheia do Espírito Santo se ela não for submissa ao seu esposo. Se ela não respeita a autoridade do seu marido. Seu lar andará fora dos trilhos da piedade cristã se ela é uma mulher de um espírito altivo, soberbo, de dura cerviz, vivendo como péssima referência para os filhos. Entretanto, um lar onde a esposa preza por um ambiente espiritual, onde na sala encontra-se ela com os filhos falando salmos, na cozinha encontra-se ela louvando ao Senhor de coração com hinos e cânticos espirituais. Quando está estendendo a roupa e colocando roupa na máquina, encontra-se sempre ela dando sempre graças a Deus e Pai por tudo. Ou seja, quando no centro de um lar encontra-se uma mulher piedosa, este lar será um lar abençoado com a presença de Deus. Deus estará presente ali. Deus se fará presente. A atmosfera da casa será uma atmosfera de um lugar santo, de um lugar temente a Deus, de um lugar piedoso, de um lugar onde Deus é glorificado. Veja nas Escrituras, olhe para a Bíblia Sagrada, inúmeras são as mulheres, os exemplos que sustentavam essa posição de condução do lar à piedade cristã, para o bem do seu marido, para o bem dos filhos e para o bem de todos que entravam por sua porta. Vamos ver alguns exemplos. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 1, versículo número 5. Paulo falando sobre a fé de Timóteo, ele diz: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Olha de onde era que vinha a fé que habitava Timóteo. Ele foi ensinado por sua avó e por sua mãe. Veja o capítulo número 3 de 2 Timóteo, versículo número 15. E que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Que desde a infância, quem foi que inculcou na cabeça de Timóteo as sagradas letras? A sua avó Lóide e a sua mãe Eunice. A avó e a mãe tiveram uma enorme influência no seu desenvolvimento cristão, provando o quanto a participação da mãe nessa condução é importante para o lar. Quanto é importante. Você que é mãe, você que é vó,
Você tem um papel importantíssimo na condução do seu lar, dos seus filhos, dos seus netos, na piedade cristã. Veja outro exemplo aqui comigo, por favor, na palavra de Deus, em Atos, capítulo número 18. Atos 18. Veja outro exemplo de outra mulher piedosa. Atos 18, versículo 2. Quando Paulo foi a Corinto, Paulo diz, lá, Lucas escrevendo sobre Paulo. 18:2. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se dele, de Áquila e Priscila. Sabe como é que Paulo vai lembrar desses irmãos lá na carta aos Romanos? Venha comigo a Romanos 16. É o próximo livro da Bíblia aí, Romanos 16. Olha a saudação pessoal de Paulo para esses irmãos. Romanos 16, verso 3 e 4. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Olha esse casal piedoso, um casal de crente, temente a Deus, arriscaram a própria cabeça para preservar o servo de Deus. Que maravilha foi Paulo ser pastor de um casal desse. Que maravilha é ser pastor de um casal que tem essa coragem. Então, em Atos 16, eu quero convidar mais uma vez você a voltar a Atos, nós temos outro exemplo. Atos 16. Quando Paulo tem um encontro com Lídia, verso de número 3 e 4. Perdão, versos 14 e 15. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, os irmãos lembram que Jesus escreveu uma carta para a igreja de Tiatira lá em Apocalipse, né? Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Ela roga a Paulo e Silas que, se achassem fidelidade ao Senhor da parte dela, ficassem na casa dela, porque Lídia entendeu que seu lar devia ser um lar de gente santa, um lar piedoso, um lugar santo para os santos. E eis a pergunta: nosso lar, irmãos, seria lembrado assim pelos apóstolos, se eles tivessem convivido conosco naquela época? Seria, por exemplo, escrito a nosso respeito que nosso lar é um lar que recebe os santos de Deus? Irmãos, as mulheres crentes, elas devem se empenhar ao máximo para que seu lar seja um lar santo, piedoso, sem fofocas, sem mexericos, sem maledicências, sem palavrões, com filhos comportados, tementes a Deus em todos os ambientes, no culto, na rua, nas filas, na escola, uma família de gente comportada, temente, reverente ao Senhor, a fim de que, se for preciso, hospede os santos de Deus e não sejam envergonhados. Não sejam envergonhados. Você que é mãe, esposa, avó, você deve, como cristã, conduzir seu lar em direção a tudo que é piedoso, a tudo que é justo, a tudo que é amável, a tudo que é honroso, a tudo que glorifica a Deus. É nessa direção que você deve conduzir seu lar. Deve se preocupar com o seu lar, para depois você não estar vindo, batendo na porta do pastor, pedindo oração, porque você não cuidou do seu filho, não ensinou o evangelho, e ele achou a porta do mundo e se mandou.
Melhor que o milagre é não precisar do milagre. Aprenda isso. Para você não precisar do milagre, você vai ter que arregaçar a manga. Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que se esforçar com seus filhos, com seus netos, com sua família, com seu esposo, com o seu lar. Se você não arregaçar as mangas, problemas virão. Rogue ao Senhor que lhe dê a maturidade necessária para entender e praticar esse princípio de condução do lar à piedade cristã. Assim você desfrutará de um lar cheio de bênçãos. Porque todos nós queremos uma família abençoada. Quem não quer? Qual é a mulher que não quer um lar abençoado? Um marido temente a Deus, filhos tementes a Deus, com família temente a Deus, um lar estruturado. Quem não quer? Há um custo, há um preço, há um alto preço que você tem que estar disposto a pagar isso. Para ser mundano, qualquer um é. Para ter um lar todo estraçalhado, estilhaçado, qualquer um tem. Agora, para ter um lar cuja atmosfera é a presença de Deus, envolve esforço, envolve um custo, e você tem que estar disposto a pagar. Como os irmãos que estão aqui também devem estar dispostos a pagar esse preço, dispostos de verdade. Ali, Deus precisa ser honrado. Tudo que desonra a Deus não deve entrar no nosso lar. Tudo que desonra a Deus não deve fazer parte das nossas mesas, das nossas conversas. Então tenhamos cuidado e que o Senhor nos dê a maturidade necessária para que a gente conduza o nosso lar no caminho da piedade cristã. Conta-se sobre a mãe de John Wesley, Susannah Wesley, que ela entrou e saiu de casa mais de 90 vezes. Passou a tarde inteira ensinando seus filhos, ela tinha 11 filhos, a quando chegar um adulto, eles se levantarem de modo reverente na presença do adulto. Susannah Wesley, a mãe do grande pregador John Wesley, ela foi a mestra do comportamento cristão para os seus filhos. A mãe de Santo Agostinho, Mônica, foi uma referência maravilhosa para Agostinho. Que você, irmã, seja uma referência também para a sua família. Isso vai custar um preçozinho a você. Você vai ter que pagar esse preço. Não pare com esse negócio de estar vindo à igreja só para esperar acontecer um milagre na sua vida e você voltar para casa e está tudo organizado. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Você vai ter que botar a mão na massa. Você vai ter que lutar pela sua família, lutar pelos seus filhos e lutar pelo seu neto, conduzindo-o ao lar, a um lar piedoso na presença de Deus. Em terceiro e último lugar, quando é que uma esposa ela é uma auxiliadora idônea do lar? Em terceiro e último lugar, quando ela trabalha pelo bem-estar físico do seu lar. Quando ela trabalha pelo bem-estar físico do seu lar. E aí eu quero trazer vocês a acompanharem comigo a história de uma mulher. Vamos para o primeiro livro de Samuel, capítulos número 25. É no Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel, 25. É uma história muito conhecida, você com certeza já deve ter ouvido sobre ela, mas é importante que você acompanhe comigo. É um texto um tanto longo, mas vá acompanhando aí que eu vou lendo daqui. 1 Samuel 25, do versículo 18 em diante. Enquanto vocês acham, eu vou contar um pouco da história do que aconteceu aqui. Davi estava fugindo de Saul, precisava de comida, pediu uma ajuda a Nabal. Nabal era um homem muito cruel, um homem muito ruim, e Nabal negou ajuda a Davi e aos seus guerreiros. Então Davi decidiu que ia acabar com Nabal, ia levar Nabal ao espeto. E aconteceu o seguinte, veja o que Abigail, a mulher de Nabal, ela fez. Então Abigail
pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e pôs tudo sobre os jumentos. Então disse aos seus servos: vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém ela não contou nada a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: com certeza de nada adianta ter protegido tudo o que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo o que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue se até o amanhecer eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão, lançou-se aos pés de Davi e disse: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno. Era o marido dela, né? Era o marido dela. Não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor sejam como Nabal. Este é o presente que esta serva trouxe ao meu senhor, que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu senhor. Perdoe a transgressão desta sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus. E que não se ache mal em meu senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir e tirar-lhe a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor seu Deus. Porém, a vida de seus inimigos, este a lançará fora como se atirasse da cavidade de uma funda. E quando o Senhor Deus tiver feito a meu senhor todo o bem que falou a seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito bem a meu senhor, então lembre-se desta sua serva. Então Davi disse a Abigail, veja o que Davi disse: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência, e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail, que estava ali trazido, e lhe disse: volte em paz para a sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. Perceba, Abigail foi uma mulher exemplar de sensatez, buscando o bem-estar físico do seu lar. Ela poderia ter aproveitado o ensejo, a oportunidade, para se livrar daquele chato, daquele marido chato. Agora é que eu vou ficar viúva, né? Com todas essas terras, com todos esses bens, vou herdar tudo isso aqui. Não, a sua piedade, o seu temor a Deus em submissão à palavra do Senhor, fez com que ela tomasse a atitude corajosa e humilde de uma mulher de Deus. Com isso, muitos filhos ali nas terras de Nabal não ficaram órfãos de pai, não perderam seus pais. Muitas esposas não ficaram viúvas naquele dia por causa da prudência de uma mulher, porque ela cuidou do bem-estar físico do seu lar. Abigail entendeu, irmãos, que a boa manutenção do seu lar, a preservação do estado físico, a vida de muitas pessoas estava envolvida para ser destruída por causa de um marido louco, de um marido doido, de um avoado. Existe uma escritora chamada Edith Schaefer. Ela disse o seguinte: a família e o lar devem ser um ambiente em que os seres humanos podem encontrar abrigo, calor, proteção e segurança um no outro. O abrigo de segurança, de conforto e de consolo. Eu pergunto: o seu lar é um lugar de abrigo contra os ataques deste mundo?
O seu lar é um abrigo para seus filhos, é um abrigo para seu esposo, é um abrigo onde eles encontram paz. Que tipo de atmosfera você produz no seu lar? Porque os filhos precisam encontrar na mãe o refúgio das tempestades da vida. O marido precisa encontrar na esposa sempre uma conselheira idônea, alguém que lhe seja sincera, lhe diga não quando tiver dizer não, lhe diga sim quando tiver dizer sim. Não uma louca. As esposas protegem seus lares por meio de quê? Por meio da sabedoria bíblica que elas adquirem. Quanto mais sabedoria bíblica uma mulher adquirir, mais ela saberá preservar seu lar das tempestades dessa vida. O bem-estar físico do seu lar, a boa manutenção do seu lar, depende do quanto de Bíblia você tem na cabeça e no coração. Se você tem pouca Bíblia na cabeça, o seu lar está vulnerável a ser um inferno. Se você tem muita Bíblia na cabeça, você está como candidata a ter um lar abençoado, marcado pela presença de Deus. É por meio das Escrituras que se forja mulheres sábias, mulheres corajosas para a glória de Deus. Qual é o problema hoje? O problema é quando a gente encontra mulheres com o comportamento contrário ao de Abigail. Ou seja, esposas resmungonas, briguentas, raivosas, mandonas, confuseiras, coléricas. Olha o que o sábio escreveu aqui em Provérbios 21. Provérbios 21. Entendo, não foi eu que escrevi esse versículo. Esse versículo é palavra de Deus para nós. Provérbios 21, 9. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Olha aí o que o texto diz. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Talvez você esteja pensando, é porque o senhor não conhece meu marido, ele também é briguento. Se atente ao texto. O texto quer ensinar você. O texto quer fazer com que você olhe para ele e diga: Senhor, se eu tenho me conduzido assim, me ajuda, me socorre, para que meu marido não ache que morar no canto do terraço é melhor do que morar na mesma casa que eu. Existia uma irmã que chegou para o pastor e disse: pastor, eu sou uma mulher de oração, sou consagrada, jejuo direitinho, leio a Bíblia todo dia, dou o meu dízimo direitinho, mas olha, pastor, ninguém mexa comigo não, senão o cão sai da garrafa. Então, fica complicado, né? O cão sai da garrafa. Então o cão está lá na garrafa, né? Irmã, se você quer um lar cheio da presença de Deus, você precisa buscar sabedoria bíblica. Não tem outro caminho. Eu não posso lhe fornecer outra. Eu poderia chamar um psicólogo aqui e ele lhe dá dicas e mais dicas de comportamento disso e comportamento daquilo. Coisa que você encontra facilmente aí em qualquer lugar. Mas um lar cheio da presença de Deus você só encontra por meio das Escrituras. Por meio da palavra. Por meio da Bíblia Sagrada. Vocês lembram da mulher que está lá em Provérbios 31? Lembra do que a Bíblia fala sobre aquela mulher? É lindo, irmãos, o que a Bíblia fala sobre aquela mulher. Se eu fosse mulher, eu leria, toda semana eu tiraria um tempo para ler e meditar naquele texto de Provérbios 31.
toda semana eu tiraria um tempo e buscar me adequar à situação, às condições, às posições que aquela mulher ocupa diante da sua família. Vamos para Provérbios 31, por favor. Provérbios 31. Verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e ela já se levanta e dá mantimentos à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assentam com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, aqui de público as suas obras a louvem. Veja, aqui de público as suas obras a louvem. Quando olham para você, veem obras de louvores. Pergunto, você quer ter um lar cheio de paz, com uma família equilibrada? Seja uma mulher sábia que edifica a sua casa por meio das Escrituras. Lute pelo bem-estar físico da sua casa. Não é com séries de Netflix, não é com novelas que você edificará a sua casa. Não é com isso. Não é com filmes, não é com nada disso, mas através da palavra de Deus. A palavra de Deus é que lhe dará a sensatez necessária para você ser uma esposa excelente, ser uma mulher de Deus, ser uma mãe excelente, ser uma boa dona de casa para a glória de Deus. Mais uma vez, citando John Bunyan, ele diz: a esposa é uma autoridade depois do marido e deve governar tudo quando ele estiver ausente. E na presença dele, ela deve governar a casa e criar os filhos, e isso deve ser assim para que o adversário não tenha ocasião para maldizer. Para que o diabo não tenha o que dizer a seu respeito como dona de casa. Na minha ausência, a minha esposa ocupa o meu lugar. Na minha presença, ela se põe ao meu lado para que governemos juntos. É assim que tem que funcionar. É assim que os filhos devem ser ensinados a olhar para os pais. É por isso que no domingo que vem nós vamos tratar especificamente sobre como criar filhos piedosos. Como criar filhos tementes a Deus. Tudo aquilo que está no nosso controle fazer, que a gente faça. Que a gente coloque a mão na massa para que a gente tenha filhos piedosos, netos piedosos, gente crescendo debaixo das nossas asas de modo piedoso. Para isso, você precisará meter a mão na massa e ser uma mulher bíblica. Escute bem o que eu vou dizer a vocês. Hoje é dia de alguma de vocês aqui se arrependerem. Algumas de vocês se arrependerem de verdade por desperdiçarem tanto tempo com trivialidades e pouco ou quase nada com a leitura regular da Bíblia Sagrada. Hoje é noite de arrependimento, de se arrependerem de fazer do lar de vocês um lugar mais parecido com o mundo do que com a casa de Deus. É noite de arrependimento. Se você, irmã, tem sido negligente na leitura da palavra,
tem sido negligente nas suas orações, tem sido negligente na sua vida com Deus, hoje é noite de você se arrepender disso e voltar a ser a mulher de Deus pela qual você foi chamada a ser neste mundo. É tempo de arrependimento. Deus tenha misericórdia das mulheres que ouviram esta mensagem hoje aqui, daquelas que ouvirão pela internet, e as visite com despertamento espiritual por suas famílias.